Quando você está na etapa de planejamento de uma loja virtual, da sua entrada no comércio eletrônico, existem basicamente duas formas de você definir o que você vai vender e para quem você vai vender. Uma delas é você começar com um produto que você já tem em mente ou você já tem desenvolvido e então começar a estudar quem seriam os potenciais consumidores para esse seu produto. Uma outra forma de você projetar as suas vendas é fazer justamente o contrário. Primeiro, estudar o público, definir um perfil de consumidor que você deseja atender, estudar quais são as suas necessidades, as suas dificuldades e então desenvolver ou escolher um produto que venha a atender justamente essas necessidades. Algum tempo atrás eu ouvi de um professor de um curso que eu fiz de empreendedorismo de que a primeira coisa que você precisa ter, ou a coisa mais importante que você precisa ter antes de começar um negócio, já são os clientes. Você já precisa ter um público consumidor em vista para depois começar a vender. Levando isso em conta, então, eu vou sugerir para você que nesse momento nosso foco esteja justamente em entender quem vai ser o nosso cliente. No Brasil, o comércio eletrônico ainda está engatinhando. É só o início aquilo que você conhece hoje como comércio eletrônico. Estima-se que até o final de 2015, aproximadamente 25% da população brasileira tenha se tornado potenciais consumidores no comércio eletrônico. Isso significa que ainda tem muito que se expandir. Se as vendas já são animadoras no comércio eletrônico, ainda tendem a melhorar muito. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, nós temos percebido acréscimos de mais ou menos 10 mil novos consumidores online a cada ano. Isso significa dizer que nós temos aí uma quantidade muito grande de novos consumidores. Mas não é qualquer tipo de produto que vai atender qualquer tipo de consumidor. E é muito importante que você tenha foco em nicho, seja de produto, seja de consumidor. Você deve estabelecer alguns critérios, um perfil de produto, um perfil de consumidor para atender. Ser genérico hoje em dia não é uma vantagem. Você vai acabar competindo com comerciantes que estão muito bem estabelecidos no mercado. Então, dentro das possibilidades, o ideal é que você consiga definir um nicho, um mercado para atuar. E nesse sentido, é importante que você analise os mais diversos perfis de consumidores que estão no comércio eletrônico. E eu vou passar para você agora algumas informações, algumas dicas para que você comece o seu estudo. Nós vamos classificar os consumidores do comércio eletrônico em algumas categorias de acordo com o seu perfil. Vamos usar alguns critérios para isso. E o primeiro que nós vamos levar em conta é a renda familiar. Por quê? Porque a renda familiar vai definir qual é a capacidade de endividamento de uma pessoa. Então, hoje reconhece que uma família não deveria comprometer mais do que 30% da sua renda com financiamentos ou parcelamentos, por exemplo. Então, se você pretende atender um público com uma renda mensal em torno de R$1.000, você já sabe que o teu produto, seja ele no valor total ou no parcelamento, não deveria comprometer mais do que 30% da renda desse público, que seria R$300 mensais. Então, se você tem um produto de R$30.000, dificilmente você vai conseguir atender esse público. Mas é importante conhecer justamente os perfis de público com relação à renda familiar, porque você vai conseguir saber qual percentual do mercado você vai conseguir atender dentro de determinados valores ou preços. Vamos então agora ver um gráfico com um estudo feito em 2014 sobre o perfil dos consumidores de acordo com a sua renda familiar. Nesse gráfico, você pode perceber que a maior parte dos consumidores que estão online tem uma renda mensal entre R$1.000 e R$3.000. E se você somar esse público com a renda de R$1.000 até R$3.000 e é de R$3.001 até R$5.000, você vai ver que nós temos bem mais do que 50%. Nós temos 60% do público total que está comprando na internet.
Então, se você tiver produtos adequados a famílias ou pessoas nessa margem de renda familiar entre R$1.000 e R$5.000, você estará atingindo uma fatia muito grande do mercado. Basta que você realmente tenha produtos que sejam adequados a essa classe ou a esse perfil de consumidor. Produtos que fazem parte do dia a dia de pessoas que têm uma renda familiar entre R$1.000 e R$5.000. Mas isso não significa que você deva desprezar alguns públicos. Por exemplo, quem tem uma renda familiar superior a R$8.000, você vai ver ali que apenas 9%. Mas também é de se pensar que muita gente pensa em atingir um público maior e esse 9% pode estar não muito bem atendido. Então, produtos para quem tem uma renda familiar acima de R$8.000 por mês pode ser também um excelente nicho. Você só vai ter que avaliar que tipo de produto esse público consumidor procura na internet. Caso você decida atender a um perfil de público, por exemplo, que tem uma renda mensal inferior a R$1.000, você já pode imaginar que com muita dificuldade você vai conseguir atendê-los com equipamentos eletrônicos mais caros, como uma TV de última geração muito grande, com uma tecnologia de ponta que tem aí seu preço estimado em R$5.000, R$6.000. É muito difícil você atender um público que tem uma renda de R$1.000 mensais, vendendo para ele, oferecendo para ele um produto nesse nível de preço de R$5.000, por exemplo. Então, você já pode imaginar como atender e quais são as necessidades desses públicos de acordo com a sua faixa de renda mensal. Uma outra forma de você classificar e entender o perfil dos consumidores online é levar em conta a sua faixa etária. De acordo com a faixa etária, os consumidores procuram produtos diferenciados. Por exemplo, existem faixas etárias de consumidores que procuram, que consomem brinquedos, jogos online, outros já estão mais em busca de imóveis também, enfim, toda uma variedade de produtos de acordo com a faixa etária. Existe uma série de preferências ou produtos mais indicados. E uma forma então de nós classificarmos e entendermos o perfil dos consumidores é dividi-los em categorias também de acordo com a faixa etária para entendermos que tipo de necessidade nós temos para cada um desses perfis. Vamos ver então num gráfico agora algumas informações interessantes de um estudo sobre a classificação em faixas etárias do consumidor da internet. Perceba nesse gráfico que a maior parte dos consumidores do comércio eletrônico está na faixa de idade entre 35 e 49 anos. Essa é uma informação muito interessante, porque percebendo essa faixa de idade, você já pode imaginar que tipo de produto esse público costuma consumir e você tem condição de atendê-los muito bem. Também a gente pode perceber que entre 25 e 34 anos nós temos também uma parcela bem importante. Somando os dois, nós temos 70%. Se nós pensarmos de 25 a 49 anos, nós temos aí 70% dos consumidores online. Mas da mesma forma como a gente tem que tomar cuidado na hora de definir um perfil com base na renda familiar, é importante que nós não ignoremos minorias. Por exemplo, nós temos público ali de até 17 anos que representa apenas 1% do mercado. Mas nós estamos falando aí de 70 milhões de consumidores. 1% disso é muita coisa. Então, talvez essa minoria, esse 1%, esteja sendo deixado de lado. Então, que tipo de produto esses consumidores até 17 anos de idade consomem? Oferecer esse tipo de produto, atender esse nicho mais específico, pode ser realmente uma estratégia muito interessante. Ou se não, vejam lá, pessoas com mais de 64 anos, também temos apenas 2% do público consumidor online. Você pode imaginar que realmente as pessoas de um pouco mais de idade têm mais dificuldade para comprar online, mas não esqueça que, em muitos casos, não são eles que compram online, são seus filhos, pessoas que lhes auxiliam no seu dia a dia. Então, não se pode desprezar um público desse. Imagine, por exemplo, passagens ou passeios, o turismo para a terceira idade. É uma coisa que está sendo cada vez mais explorada.
Embora tenha um público aparentemente pequeno, ainda assim é uma quantidade muito grande de pessoas que talvez não estejam com as suas expectativas ou necessidades sendo atendidas. Então é muito importante tomar bastante cuidado e não desprezar o potencial das pequenas fatias do mercado. Outra forma de nós classificarmos o perfil do comprador é levarmos em conta o grau de escolaridade. Não para que a gente faça qualquer tipo de discriminação, mas principalmente porque, de acordo com o nível de escolaridade, nós temos uma forma diferente, principalmente, de abordar essas pessoas e de fazer marketing. A linguagem tem que ser apropriada para cada grau de escolaridade. Uma linguagem muito complexa pode não atrair um público que tenha um vocabulário mais simples devido a um grau de escolaridade bem inferior, por exemplo, e que também é um público em potencial. Então é muito importante que você consiga entender e identificar o grau de escolaridade do consumidor que você tem como meta atingir. Então verifique nesse gráfico que eu vou mostrar para você agora algumas características interessantes do público consumidor online de acordo com o grau de escolaridade. Perceba nesse gráfico que pessoas que têm apenas o ensino fundamental são responsáveis por apenas 3% das vendas online. De novo, vale aquela informação de que nós não devemos desperdiçar nenhuma parcela, porque talvez justamente esses 3% não estejam sendo bem atendidos na internet, não estejam recebendo propostas de produtos que sejam adequados ou a linguagem do marketing não está conseguindo atingi-los. Então não despreze as minorias, mas você precisa justamente escolher qual vai ser o perfil que você vai atender. Em compensação, nós temos aqui o ensino médio com uma parcela um pouco maior, 23% do público consumidor na internet tem o ensino superior incompleto, e 32% o superior completo. Ou seja, quando a gente fala de ensino superior incompleto mais o completo, nós passamos aí de 50% do público total. Então são as parcelas mais significativas. Sempre lembrando, nem sempre a parcela mais significativa do mercado é aquela que estrategicamente é melhor atender. Tudo depende do que você tem em mente no teu planejamento. Minorias são importantes e podem não estar muito bem atendidas. Por exemplo, uma campanha de marketing com uma linguagem muito simples pode não atender, por exemplo, pessoas que têm um nível de escolaridade de pós-graduação e representam 20% do público que compra na internet. Então é muito importante que você defina exatamente qual é o público que você vai atender e alinhe todas as suas estratégias de marketing na linguagem que seja adequada para essas pessoas de acordo com o seu grau de escolaridade. Enfim, existem muitas outras formas de estudar e classificar o perfil dos consumidores com outros critérios. Você pode inicialmente adotar esses que eu passei para você, ou você pode fazer um estudo mais aprofundado e criar outros critérios também. Mas é muito importante que você utilize justamente esse estudo, aquilo que você conseguiu através desse aprofundamento sobre o perfil do consumidor, para que você consiga tanto chegar até eles através das estratégias de marketing mais direcionadas a esse público, a linguagem com a qual eles estão acostumados, como também você ter o produto alinhado às necessidades desse público. Enfim, para que você tenha sucesso nas suas vendas, você precisa entender quem será o seu público consumidor. Estudar o perfil do consumidor é muito importante e eu percebi a importância de se estudar o perfil do consumidor quando alguns de meus clientes atendiam consumidores com uma idade um pouquinho mais elevada. E as dificuldades que esse público tinha no fechamento dos pedidos, na navegação na loja virtual, mostravam que eles precisavam de um atendimento todo diferenciado. Então, quando você escolhe um público bem específico, principalmente, para atender, você vai ter que estar atento às maiores necessidades e dificuldades que esse público pode encontrar na hora de acessar a sua loja virtual e de fazer todo o processo de compra.
E você provavelmente terá que fazer algumas adequações no seu sistema para que esse processo de compra seja realmente amigável, para que o seu cliente consiga realmente fechar os pedidos ali. Então, muito foco no perfil do seu consumidor. E não basta fazer um levantamento e deixar isso aí valendo para o planejamento inicial e esquecer. Você precisa entender que o mercado é muito dinâmico e que o perfil do consumidor online ele vai sofrendo variações de uma forma muito rápida com a inclusão digital. Cada dia novas pessoas estão começando a acessar a internet, essas pessoas cada vez mais cedo têm contato com a tecnologia, vão desenvolvendo suas habilidades de maneira diferente e você vai ter que criar maneiras diferentes de captar a atenção dessas pessoas e também de tornar todo o seu sistema bastante viável para a sua utilização. Então esteja sempre acompanhando as novas tendências, acompanhando as estatísticas para estar sempre redefinindo o seu público, as suas características e as suas necessidades. E assim você vai ter condições de sempre estar ofertando os melhores produtos, chegando melhor até o seu público e deixando com que todo o processo de compra seja muito mais simples para eles. E com isso as suas vendas tendem a aumentar bastante.